Curso para poder discutir Deus e a Bíblia. Esse é o vídeo introdutório número 12, o drama no universo e a trindade. Vocês estão vendo quantos vídeos são necessários para a pessoa ir se preparando? A gente está falando das coisas que se fala no mundo a respeito de Deus da Bíblia, né? Das mentiradas, das falácias, das falsas verdades, meias verdades, das metáforas incompletas e tal, para a pessoa se preparar muito bem para ler a Bíblia. E vejam, nós já estamos no vídeo 12 já. Bem, vamos analisar os personagens, porque essa história universal que está acontecendo aqui na Terra, ela tem um enredo e tem seus personagens. O principal é Deus. O segundo é o herdeiro primogênito de Deus, Jesus. O terceiro é o Espírito de Deus, que é o vento, o sopro, o fôlego. São as metáforas do Espírito de Deus. Em seguida vem a criação, que não é tão menos importante, não. Por quê? Vamos supor, eu falo aqui que o universo é apenas o palco do drama. Muita gente, vocês viram na aula 10, fala, o homem é um grãozinho de areia no universo. Aqui não é discutido o tamanho. O universo não é um personagem. Ele não fala. Ele tem um comportamento mecânico. Ele não fala nada. Se você tirar o homem do universo, o universo se torna extremamente sem graça, porque Deus não se satisfaz em ficar olhando uma máquina funcionando. Então eu destaquei na criação Adão, depois o homem e a mulher, porque Adão não é o homem, é um protótipo da raça humana, homem e mulher. Quando ele pecou, ele deixou de ser Adão, passou a ser o homem. Quando surgiu a mulher, ele falou, tem em hebraico, Ish e Isha, que é o que? A mulher, macho e fêmea. Tá? Ele viu que estava estranho na criação ter um animal que não tinha o par, macho e fêmea. E Adão estava sozinho. Então ele viu que era melhor fazer Adão à semelhança do que era o reino animal, para ficar tudo coerente. Então, na lista de personagens, quem está em primeiro lugar é Deus, mas nós vamos explicar os outros. E vocês vão ver por quê. A gente começa com Jesus em sua personalidade Deus. Ele é uma das facetas de Deus. Está em íntima comunhão com Deus, mas também é o Filho de Deus. Se você não entende isso, prepare-se para um mundo místico. As pessoas esqueceram dos significados místicos. E no final vocês estarão entendendo o que é a Trindade. Prestem atenção. Então ele é uma das facetas de Deus, mas que ao mesmo tempo ele tem vida própria. Ele é uma manifestação de Deus, é o próprio Deus, mas teve a sua missão. Tem a sua missão. Ele, como bem disse na Bíblia, dá a sua vida e tem o poder de tomá-la de volta. Então, Deus é essência pura. Deus, você não pode dizer que tem vida. Deus está desde a eternidade e ele não tem uma forma de vida. Ele tem um jeito de emanação. Você trata Deus como emanação, mas também como pessoa. Então, Jesus deu sua vida e teve o poder de tomá-la de volta, pois ele está firmemente preso em comunhão com o Pai. Ele chegou até o momento de morte e voltou porque está em comunhão com o Pai. Aí o Pai, Deus, lhe deu a vida de volta, mas ele tem o poder de tomá-la de volta, de falar, mesmo morto, que está na hora de voltar à vida. E ficou 3 dias em estado de morte. Então, agora vocês vão entender a primeira frase do Gênesis. Jesus, em estado Deus, sua manifestação Deus, seu lado Deus, é o co-criador de tudo. Ele é o Beresh. Se você ficar lendo a Bíblia, palavras, traduções e ler Bereshit com o início, sim, Jesus é início. Tanto é que se fala que sem ele nada do que foi feito se fez.
Então, Jesus é o Bereshit. João, no Novo Testamento, dirá que ele é o verbo, a palavra, ele é o início, é o co-criador. Estava na voz de Deus quando tudo foi criado. Raciocine misticamente e pare. Como que é isso? Ele é a voz, ele é uma pessoa, o que ele é? Ele é tudo isso, porque um Deus tem o poder de se manifestar de várias formas. Então, agora temos a face de Jesus, homem. Ele desceu aqui por ordem do Pai, ele desceu aqui, ele é a expressão de Deus que pode descer à terra. Deus não pode vir à terra, porque ele emana em todo o universo, ainda mais, porque o universo é apenas um mundo físico. Então entendam, Deus só poderia descer à terra, tá? Deus é espírito, na forma de um homem que foi Jesus. Então Jesus, Deus o herdeiro, ele veio e tinha que sair da barriga de uma pessoa, de uma mulher, e ele veio para se relacionar, para esclarecer, salvar e instruir o homem. E veio ser, como eu disse nas primeiras aulas, para que o homem foi criado? Para ser amigo de Deus. Jesus adorou vir aqui entre os homens, digo com toda a certeza. Podem dizer que eu sou maluco e tal, mas ele adorou estar entre os homens, ver criaturas com vontade própria, com opinião própria. Ele deve ter falado assim: Deus, meu Pai, deu certo. Os homens têm sua própria cabeça para pensar. O Espírito Santo é a expressão de Deus que pode convencer o homem, permeando os fatos, causas e efeitos e os esclarecendo. Para os que assim desejam. Só as pessoas que liberarem para o Espírito, fale comigo, é que ele vai falar. Ele é o pensamento de Deus. Ele é o que vem entrar em nossos pensamentos. Ele tem acesso aos nossos pensamentos. E ele entra na nossa cabeça, começa a nos convencer, se a gente quiser. Ele dá uma nova visão às causas e efeitos que a gente observa no mundo. Quando a gente olha um efeito, por exemplo, a morte de uma pessoa querida, né? Um parente e tal, Deus nos livre disso, ele dá a interpretação correta para isso, certo? E nos esclarece também. E ele tem a ajuda da Bíblia, a palavra, o Bereshit, ele tem a ajuda do Bereshit para o homem compreender as coisas. Então, nós temos a palavra, ele nos esclarece quanto à palavra. Ele tem um papel nobre. É um papel de professor. Tá? Aqui na Terra, o personagem de carne que corresponde a um Espírito Santo é um professor. Os bem-intencionados, os que falam a verdade, que têm conhecimento de Deus. Então, nós mostramos os três personagens da Trindade que são uma só manifestação. É Deus. A Trindade é como o campo eletromagnético, tá certo? O campo tem dois constituintes. O campo é Deus. E os dois constituintes, o campo elétrico e o campo magnético, são os outros dois. Compreenderam? O campo é Deus. O componente elétrico é como o Filho. E o magnético é o Espírito, porque ele é... O componente magnético ele permeia mais as coisas, tá? Então corresponderia mais ao Espírito. E gozado que Deus deixou esta natureza na física para as pessoas terem uma metáfora. Estou falando de uma metáfora. E as pessoas não compreenderam. Não compreenderam. Você não vê campo magnético, você não vê campo elétrico, mas você pode sentir o choque dele. Jesus veio aqui na Terra em carne. Por isso que eu falei que ele é o componente elétrico. Mas o campo é Deus, você não... É invisível, você não vê. Ele é todos os outros dois juntos. Então, para mim, os físicos e engenheiros eletricistas, eles não têm perdão caso se digam ateus ou então agnósticos. Eles não têm perdão no julgamento de Deus. Eles estão em contato com coisas que metaforicamente falam
da Trindade e eles não compreendem. Ou fingem que não compreendem porque a sua vaidade é maior. Eles falam assim, nossa mãe é a ciência. Então vamos lá. Já disse a vocês que eu sou judeu de nascimento e sou convertido a Jesus, graças a Deus. Aceitei Jesus como meu Salvador conforme as promessas da Bíblia, conforme a profecia. Bem, então os judeus, eles têm uma falácia aí de que os cristãos adoram Jesus. Eles inventaram isto para manter as tradições, inventaram e divulgam esta mentira. Isto é mentira. Os judeus acusam os cristãos de adorar a Jesus ao invés de adorar a Deus. Jesus é o herdeiro. Ninguém nunca vai poder ver a Deus como ele é, porque ele é espírito. O olho não vai ver. Você vê as obras de Deus, você vê a natureza como manifestação de Deus. Você vai ver manifestação de Deus em tudo quanto é lugar. Mas você não verá a Deus. Você verá a Deus na pessoa de Jesus. E os judeus inventaram isso, de que os cristãos adoram Jesus. Isto eu acho uma tremenda desonestidade. Outros falam, até entre evangélicos, a Trindade é uma heresia. E, no entanto, a própria oração que Jesus fez, ele fala que a oração se faz pelo Espírito e fala em nome de Jesus, que a gente pede as coisas a Deus em nome de Jesus. Porque nesse estado que nós estamos de pecadores, nós temos que usar o nosso advogado, o homem que veio, Deus que veio em forma de homem, aqui embaixo e que nos defende. E a oração fala, assim na terra como nos céus. E ela é feita através do Espírito, da fumacinha do Espírito. Tanto é que tem a fumaça do incenso como símbolo do Espírito. Então a gente pede as coisas em nome de Jesus. Porque senão Deus não reconhece. Fala assim, você está pedindo em nome de quem? Você tem que falar em nome deste Jesus que desceu aqui na terra. Então eu digo, ai daquele que falseia o Espírito humilde. Se alguém disser a vocês que os cristãos adoram a Jesus, mande ele calar a boca. Fala, é preferível que você não tenha língua, não fale mais nada, do que você blasfemar contra Deus. Na nossa matemática a gente não entende como é que 3 pode ser igual a 1. Mas eu até mostrei que tem um princípio da física, o campo eletromagnético, que mostra isso. É 3 em 1. Então voltemos a mostrar aqui os personagens desse drama que se desenrola aqui nesse cenário da Terra. E desta forma eu concluo a aula 12.